meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 12. Lucas 12, nós vamos ler do verso 22 até o 34. Mesmo assentados como vocês estão, leiamos juntos, em uma só voz. Lucas 12, 22 ao 34. A Bíblia diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Peço ao diácono Ari que ore a Deus pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Amém, Deus. Amém. Amém. Irmãos, pautado nestes versículos que nós acabamos de ler, o tema da minha mensagem hoje é vencendo a ansiedade. Hoje aqui é o culto da vitória. E nós vamos aprender ou relembrar como Jesus nos ensina a vencer a ansiedade. Nós vamos vencer a ansiedade. Vamos aprender como fazer isso. Algumas questões que eu quero destacar sobre a ansiedade. Primeira coisa, a ansiedade, ela é enganadora. A ansiedade, ela nos dá uma visão errada de Deus e de nós mesmos. Segundo, a ansiedade é poderosa.
ela tem um poder destrutivo, um poder paralisante. A ansiedade, ela tem o poder de criar problema onde ainda não existe problema. A ansiedade faz brotar um problema na nossa mente, no nosso coração, que ainda não existe. A ansiedade, irmãos, ela tem o poder de diminuir a nossa capacidade de resolver os problemas. Quando nós estamos ansiosos, a nossa capacidade de resolver os problemas é diminuída. Os 12 espias olharam para os gigantes da terra de Canaã e se enxergaram como gafanhotos. Quando nós estamos ansiosos, nós enxergamos os problemas maiores do que eles são. Nós enxergamos um pequeno problema como uma grande montanha intransponível. Quando nós estamos ansiosos, nós enxergamos o problema maior do que ele é e esquecemos de enxergar, de olhar para a grandeza do nosso Deus. A ansiedade tem o poder de fazer-nos tirar os olhos de Deus e olharmos para as circunstâncias. A ansiedade faz isso conosco. Ao invés de nós olharmos para Deus, nós olhamos para as circunstâncias à nossa volta. A ansiedade, ela tem o poder de fazer com que nós tiremos os nossos olhos da eternidade para colocar os nossos olhos apenas no que é terreno. Por isso, Jesus nos ensina aqui a como vencermos a ansiedade. E eu quero compartilhar com vocês, pautado neste texto, 5 passos para vencer a ansiedade. O primeiro passo que nós devemos dar e que nós devemos ter em mente, nos lembrar, é que nós devemos estar conscientes que a ansiedade é um sentimento que com frequência irá perturbar o nosso coração. Por mais que Jesus nos ensina a não andarmos ansiosos, não tem como. Nós vamos estar ansiosos. Constantemente nós seremos tomados pela ansiedade. O jovem fica ansioso quando vai pedir a mão da sua namorada em casamento. Nós ficamos ansiosos diante de uma entrevista de emprego. Nós ficamos ansiosos diante de um chamado ministerial. Nós ficamos ansiosos por várias razões na nossa vida, e eu creio que por esta razão a Bíblia trabalha tanto com a ansiedade e nos ensina como vencer a ansiedade. Então, a primeira coisa que eu creio que nós temos que ter convicção: nós seremos tomados pela ansiedade, não tem como. Somos pecadores, somos falhos. Mas, no entanto, quando a ansiedade vier em nossas mentes, quando a ansiedade nos tomar o nosso pensamento, o segundo passo que nós devemos dar para vencer a ansiedade é lembrar de quem nos sustenta. Jesus mostra isso no versículo 22 ao 24. Vamos ler juntos? Jesus diz o seguinte: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Olhem também o versículo 27 e 28. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé.
A ansiedade é um sentimento que produz no nosso coração o pensamento de que nós somos incapazes de algo, o pensamento de que nós não vamos dar conta. A ansiedade está principalmente ligada ao medo do futuro, ao medo do amanhã. Como eu disse, eu creio que nós aqui nesta terra teremos sempre que lidar com a nossa ansiedade. E a primeira coisa que Jesus nos ensina, que Jesus nos lembra, quando a ansiedade nos tomar, quando nós estivermos com medo do futuro, Jesus nos lembra quem nos sustenta. Quem nos sustenta é Deus. O Deus que sustenta os corvos. O Deus que veste os lírios do campo, que hoje nasce e logo já secam e são lançados no fogo. Esse Deus é o Deus que cuida de nós. Então, quando você estiver ansioso, quando nós estivermos ansiosos, nós devemos fazer esse exercício e dizer a nós mesmos, e orar e falar com Deus no nosso íntimo e dizer: Senhor, eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu estou inseguro, mas eu quero agora trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é saber que quem me sustenta é o Senhor. Então, seja o que você tiver que enfrentar, se é o pai da sua noiva, se é uma entrevista de trabalho, se é o começar um ministério numa igreja, se é o sustento, as contas que você tem que pagar, se é lidar com o tratamento de saúde. Quando a ansiedade bater em nossos corações, nós temos que nos agarrar à promessa de que o Senhor é quem nos sustenta. Para nós vencermos a ansiedade, um segundo passo, um terceiro passo que nós devemos dar, é lembrar-nos de que a ansiedade não acrescenta nada na nossa vida. Versos 25 e 26. A palavra de Deus diz assim: se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Desculpa, eu li o 26 primeiro, vamos lá, o 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Irmãos, a ansiedade não acrescenta nada na nossa vida e nós precisamos aprender a vencer a ansiedade. Porque muitas vezes eu percebo, se nós não tivermos a visão bíblica, a visão correta sobre a ansiedade, nós podemos até usar a ansiedade como uma desculpa para nos retrairmos, para nos escondermos e para não enfrentarmos a nossa vida. Nós podemos usar o nosso medo em relação ao futuro para ficarmos acuados. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos estar convictos de que uma vida ansiosa não acrescenta nada na nossa vida. Pelo contrário, a ansiedade tira a paz, tira a saúde. A ansiedade mata algumas pessoas. Então, ao sermos tomados pela ansiedade, nós devemos ter essa convicção em nosso coração que Jesus diz: olha, a ansiedade não acrescentará nada na vida de vocês. O quarto passo para vencermos a ansiedade é lembrar-nos de que nós temos um Pai no céu. Os versos 29 e 30 diz o seguinte, vamos ler juntos? Não andeis, pois a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Você tem um Pai que sabe tudo o que você necessita. E se você, Chico, que é mau,
dá boas dádivas às suas filhas, o que dirá o nosso Pai Celestial? Deus sabe do que nós necessitamos. Deus sabe do que nós precisamos. Então, quando a ansiedade tomar os nossos corações, lembre-se, há um Pai que cuida de você, há um Pai Celeste que sabe do que você necessita. Você não está só, nós não estamos só, nós temos um Pai perfeito. E este Pai é o nosso Deus, Ele nos ama, Ele nos criou, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele é o nosso Pai. Então Jesus diz, olha, para vencer a ansiedade, você precisa se lembrar a você mesmo, espera aí, por que eu estou preocupado? Eu tenho um Pai que sabe do que eu necessito. Meu Pai está aqui. Algumas coisas Ele sabe do que eu necessito, mas tem um problema. Nem tudo que eu necessito Ele pode me ajudar. Sabe, Nadir? Nem tudo que eu necessito Ele tem para me dar. Mas nós temos um Pai Celeste que tem todo o poder para nos dar tudo o que nós necessitamos. E quando nós fazemos esse exercício, quando nós oramos, quando nós declaramos para nós mesmos e relembramos a nós mesmos e dizemos para nós mesmos, eu tenho um Pai que sabe tudo o que eu necessito, a ansiedade vai embora, meu irmão. Agora, se nós nos esquecermos de quem é o nosso Pai Celeste, nós seremos tomados pela ansiedade. E em quinto e último lugar, para vencermos a ansiedade, precisamos priorizar o reino de Deus. Versos 31 a 34, a Bíblia diz assim: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, no versículo 31, Jesus diz que para vencermos a ansiedade, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quantas vezes nós estamos ansiosos, preocupados, e a tendência pecaminosa do nosso coração, a primeira tendência do nosso coração pecaminoso é nos afastar de Deus. Quantas vezes por conta das preocupações nós deixamos de ler a Bíblia diariamente, de orar em secreto ou de orar com os nossos familiares? Quantas vezes por conta da nossa ansiedade, da nossa preocupação, nós deixamos de congregar, de vir à igreja? Mas Jesus está ensinando justamente o contrário. Jesus ensina, quanto mais ansioso nós estivermos, aí nós devemos priorizar mais o reino de Deus. Irmãos, quem prioriza o reino de Deus não fica ansioso. Quem prioriza o reino de Deus é curado da ansiedade, vence a ansiedade. Porque quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós buscamos o Senhor, Deus fala aos nossos corações. Agora, se nós nos afastarmos de Deus, a gente liga a TV, liga o rádio, abre o celular, é só desgraça, é só tragédia. Que nos deixa mais amedrontados. Cada semana aparece uma variante nova da Covid. Um vírus novo, uma luta nova, o mundo está um caos. Mas na palavra de Deus, na vida com Deus, nós encontramos consolo. Nós devemos andar com pessoas que nos aproximam de Deus. Eu quero dar um testemunho aqui. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela é uma mulher de oração. E às vezes ela me obriga a orar, sabia? Eu não estou muito afim de orar. Ela fala, não, vamos orar. Tem que orar, ué. Todo dia. Não, mas eu não estou. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Quantas vezes eu chego aqui
desanimado, cansado, preocupado, mas tem um grupinho ali no fundo orando. Eu dobro meus joelhos com aquele grupinho e ali Deus me conforta, Deus me consola, Deus me alimenta, Deus acende a chama no meu coração novamente, como aquela ilustração da brasa, né? Que se a brasa ficar longe da fogueira, ela vai se esfriar e apagar, e assim seremos nós, meus irmãos, se nós não buscarmos o Senhor, se nós nos entregarmos às preocupações da vida. Mas quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, nós vencemos a ansiedade. E agora eu quero me dirigir a você que está em casa me assistindo, e não lê mais a Bíblia, não congrega mais, não busca mais ao Senhor, e talvez ele não esteja nem me assistindo, porque essa turma aí assiste a Hernandes, Augustos, Arival. Mas se tiver algum que está em casa e não busca a Deus mais, não prioriza a Deus mais, e está vivendo deprimido, está vivendo angustiado, está vivendo ansioso, Deus está dizendo a nós nesta noite, que nós devemos priorizar o reino de Deus. Quem prioriza o reino de Deus, a ansiedade pode até bater a porta, mas quando nós buscamos o Senhor, em primeiro lugar, nós vencemos a ansiedade. Então, 4 coisas aqui, 5 coisas, melhor dizendo. Não se esqueça que a ansiedade, nós vamos ter que conviver com ela aqui nesta terra. Vez ou outra nós seremos tomados pela ansiedade, quase sempre, né? Quase sempre. Mas para você vencer essa ansiedade, lembre-se de quem te sustenta. Tá certo, Chico? Lembre-se de quem te sustenta, e quem te sustenta é o Senhor. Lembre-se de que a ansiedade não vai acrescentar nada na sua vida. Não se deixe entregar por esse sentimento perturbador que é a ansiedade. Lembre-se de quem é seu Pai Celestial e de que Ele sabe de tudo o que você necessita. Se o seu pai aqui na terra não sabe de tudo o que você precisa e não pode suprir todas as suas necessidades, há um Pai Celeste que supre todas as nossas necessidades. Em quinto lugar, priorize o reino de Deus. O melhor remédio para a ansiedade, para a cura da ansiedade, é buscar o Senhor em primeiro lugar. Não nos afastemos de Deus. Não nos afastemos da leitura bíblica. É o básico, é o simples. É ler as Escrituras, é orar. Isso é simples, mas é poderoso. Isso parece simplista demais, mas o poder da vida cristã está em orar, em ler as Escrituras. Não nos afastemos de congregar. Não nos afastemos daquilo que Deus nos chamou para fazer. Só a igreja pode fazer a obra de Deus. Tem ali 2.500 folhetos. Você que tem que entregar. Essa é a sua missão. Essa é a nossa missão. Priorizar o reino de Deus. Eu quero ler 2 textos sobre ansiedade aqui na Bíblia. Primeiro é Filipenses 4, versos 6 e 7. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos vencer a ansiedade na prática, juntos aqui. A ansiedade é um mal que nos perturba constantemente, mas nós temos um Deus que nos sustenta. Nós sabemos, de acordo com o ensino bíblico, que a ansiedade não acrescenta nada em nossas vidas. Nós temos um Pai que sabe todas as nossas necessidades. Filipenses 4, 6. Vamos ler juntos? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vamos parar aqui. Primeiro, o que nos deixa ansiosos? Muitas coisas.
cada um de nós podemos ficar ansiosos por coisas diferentes. Mas tudo o que nos deixa ansiosos, o versículo 6 diz que nós devemos fazer o que com a nossa ansiedade? Conhecidas diante de Deus. E como que nós fazemos conhecidas a nossa ansiedade diante de Deus? Através da oração. Mas é interessante que a Bíblia fala sobre 3 tipos de oração. E a primeira aqui é oração. E a ideia aqui de oração, quando a Bíblia fala assim, as vossas petições pela oração, a ideia aqui no texto é de louvor. Então a primeira coisa, quando nós estivermos ansiosos, é louvar a Deus. Eu quero fazer mais uma vez esse exercício com vocês. Em uma palavra, me ajudem. Nós podemos louvar a Deus pelo quê? Pelo alimento. O que mais? Pela vida. Saúde. Vestuário. Sustento, moradia. O que mais? Livramento. Então, a Bíblia está nos ensinando o seguinte: antes de você colocar o seu problema, comece a louvar a Deus. Senhor, eu te louvo, porque eu estou bonito aqui, ó. Essa camisa aqui quem me deu foi a igreja do Jardim de Abril, quando eu dava os atos pastorais lá. Camisa, não sei nem falar o nome da marca, é chique, eu sei que é chique. Estou bonito, estou vestido. Senhor, eu te louvo porque eu estou saudável. Irmão, só de nós estarmos vivos aqui, isso é uma vitória em dias tão difíceis. Só de nós estarmos aqui em meio a essa pandemia, louvado seja Deus pela nossa saúde. Senhor, eu te louvo, porque mesmo em meio a essa crise, eu continuo acima do peso, Maria. Porque o pão de cada dia não falta na nossa casa, não falta o alimento. Louvado seja Deus pelos livramentos que a gente vê, porque tem muitos que nós nem vemos. Então, quando a gente faz isso que a Bíblia fala, começa louvando, ao invés de lamentar, ao invés de entregar os nossos problemas, antes louve ao Senhor. Depois o segundo passo é a súplica. O que você precisa, meu irmão? Em uma palavra. O que você precisa? Saúde, então peça saúde a Deus. O negócio aqui está bom, Chico, ninguém está precisando de nada. Do que nós precisamos? Emprego. Amor ao próximo. Precisamos de força para buscar ao Senhor. O que mais? Precisamos de mais gente para tocar no louvor. Isso deixa os nossos corações ansiosos, não é, Carol? Nós precisamos de mais pessoas, então nós temos que orar, Carol. Nós temos que entregar isso diante de Deus. Que mais? Quais são as nossas súplicas? Cadeira de estofada para o templo lá em cima. Isso aqui nós vamos queimar essas cadeiras tudo aqui, ó. Jogar isso fora. Não? Tá bom então. Seja o que for a nossa petição, nós devemos entregar a Deus. Por último, terceiro ponto da oração é o quê? Vamos agradecer a Deus? Pelo que você agradece a Deus? Salvação. O que mais? Vida. E aí? Pelos filhos. Saúde. Pela igreja, trabalho. E por aí vai. E aí o que acontece quando nós louvamos a Deus pelo que Ele é? Entregamos os nossos pedidos a Deus. E agradecemos a Deus.
A Bíblia diz, vamos ler o versículo 7, o que vai acontecer com o nosso coração ansioso, vamos ler bem forte, bem animados. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós seguimos esses 3 passos na nossa vida de oração contra a ansiedade, nós somos tomados de paz. Mas não é qualquer paz, é a paz que excede todo entendimento. Por último, 1 Pedro 5,7. E agora é o último mesmo, viu, irmãos? 1 Pedro 5,7. Esse é um versículo que, se você ainda não memorizou, você deve memorizá-lo. Vamos ler juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não andemos ansiosos, lancemos essa perturbação em Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Dobre seus joelhos aí, se você puder e quiser. Se não puder, ore do jeito que você quiser, em pé, sentado, mas ore. Senhor, Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes a ansiedade perturba o nosso coração. Constantemente nós ficamos ansiosos por razões e motivos diferentes. Mas nesta noite nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a Tua palavra nos lembra, Senhor. A Tua palavra nos lembra, ó Deus, que é o Senhor quem nos sustenta, Senhor. A Tua palavra nos lembra, Senhor, que a ansiedade não acrescenta nada nas nossas vidas. Ó Deus, a Tua palavra nos lembra que o Senhor é nosso Pai. E o Senhor não é qualquer Pai, ó Deus. Se o nosso Pai aqui na terra já é precioso para nós, já é importante nas nossas vidas, ó Deus, sendo tão limitado como eles são. Mas o Senhor é o Pai, o Criador de todas as coisas. O Senhor, além de saber do que nós precisamos, o Senhor é o provedor nas nossas vidas. Então ensina-nos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos lembre, ó Pai, quando nós ficarmos ansiosos, ó Deus, nos lembre que nós temos um Pai celeste que nos sustenta, que sabe do que nós precisamos. Ensina-nos a aplicar a Tua palavra nos nossos corações. Senhor, ajuda-nos a buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, se nós não estivermos mais orando em secreto, que nós voltemos a orar. Se nós não estamos mais lendo a Bíblia, que nós voltemos a ler as Escrituras. Ó Deus, se nós não estamos mais animados a congregar, que nós voltemos a congregar com ânimo, com fervor. Que nós não deixemos de congregar, ó Pai. Ó Deus, se nós estamos desanimados com a missão que o Senhor nos deu, ela é uma missão árdua, Senhor. Fazer a Tua obra, seja o que for que nós temos para fazer, não é fácil, ó Pai. Mas, ó Deus, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. E às vezes nós queremos fazê-la na nossa força, e por isso ficamos ansiosos e deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Fazemos como Jonas, ó Deus, queremos fugir, ó Deus, da Tua presença. Mas agora, Senhor, nós queremos pedir que o Espírito Santo do Senhor nos dê a graça, nos dê o poder, nos capacite, para que o Senhor seja prioridade nas nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, se há alguém em casa me ouvindo nesta noite, alguém que deixou de Te buscar, alguém, ó Deus, que está tomado pela depressão, alguém que está tomado pelas preocupações, ó Deus, que o Senhor anime, que o Senhor sustente, que o Senhor visite essa pessoa e que ela volte a Te buscar, que ela volte a confiar no Senhor. Se há alguém aqui ou em casa, Senhor, me ouvindo nesta noite, que está tomado pela preocupação e nunca cogitou em seu coração de que o Senhor é a solução para o problema da ansiedade, do medo, da preocupação, da angústia, que o Senhor vá ao encontro de cada coração nesta noite que se encontra neste estado perturbador, e que a Tua palavra se cumpra nesta vida, ó Deus, e a
paz que excede todo entendimento guarde o coração e a mente de todos nós em Cristo Jesus. Senhor, nós entregamos a Cristo todos os nossos medos, todos os nossos anseios, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Fique de pé, irmãos. Vamos louvar a Deus, cantando o hino A Bênção. E nós vamos ter uma semana de lutas, mas nós vamos ter uma semana abençoada. Que ao cantar esse hino, você declare pela fé a bênção de Deus na sua vida. E após cantarmos, eu vou impetrar a bênção e o nosso culto estará encerrado. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos. Sua presença esteja em ti e te cerque onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti. Assim sendo, meus amados e queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre, e com toda a Igreja de Cristo, espalhada pelo mundo, assim seja para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.